Na última mensagem nós vimos aqui qual a maneira que a igreja primitiva, qual o método, qual a forma que a igreja primitiva reagia, respondia às ameaças. E nós podemos analisar juntos que quando eles foram ameaçados, a primeira coisa que eles fizeram foi procurar a companhia dos irmãos. E nós enfatizamos aqui que momentos de sofrimentos, momentos de dificuldades, momentos de provações, devem nos empurrar para a igreja, devem nos fazer estar junto dos irmãos, porque em tempos difíceis a igreja é o lugar onde Deus tem uma palavra para nós. Amém, meus irmãos? Na igreja é o lugar onde Deus levanta pessoas para nos ajudar em oração. E nós enfatizamos aqui que afastar-se da igreja em momentos difíceis é pedir para que a situação piore. Porque fora da igreja nós encontramos muitas opiniões, mas nenhuma delas vem do trono de Deus. Mas quando nós estamos na comunhão com os irmãos, tendo contato com os irmãos, acesso com os irmãos, detalhe, que oram, porque não basta só ser irmão, é preciso ser um irmão que ora, que lhe ajuda em oração, alguém que você pode contar em dias de densas trevas. Alguém que você sabe que não vai dizer por mero formalismo, eu vou orar por você, mas alguém que quando terminar de falar com você, já vai diretamente falar com Deus sobre você. Aleluia! É desse tipo de pessoas que nós precisamos, irmãos, e na igreja nós encontramos este tipo de pessoa. E a igreja primitiva tinha essa prática, diz o texto, verso 23, só para os irmãos que não estavam aqui se situarem, que Pedro e João procuraram os irmãos. E eu já tentei sair daqui, mas não consigo. Em outras versões diz, procuraram os seus, dando a ideia de comunhão, proximidade, irmandade, companheirismo. Eles não foram procurar a polícia, entenderam? Eles não foram procurar os juízes, eles não foram procurar seus direitos, porque hoje está na moda. Tudo que acontece, eu vou atrás dos meus direitos. E ninguém está preocupado com os seus deveres. Sabemos muito sobre os nossos direitos, mas sabemos muito pouco sobre os nossos deveres. Mas pela palavra nós aprendemos nesta noite que diante de situações conflitantes como esta, nós não temos que procurar os nossos direitos, nós temos que procurar os nossos deveres. E em situações difíceis, o nosso dever é congregar, orar e buscar a vontade de Deus. Aleluia! Por isso eles vão atrás dos irmãos, eles procuram os irmãos, contam tudo o que está acontecendo. E a segunda coisa que eles fazem como igreja é orar. E uma frase que ficou martelando na minha cabeça, eu postei nas redes sociais, os irmãos devem ter visto, é que eu disse aqui no culto passado que quem é igreja ainda resolve seus problemas de joelhos. Eu tive um pastor que ele dizia uma frase que eu guardei para a vida. Ele dizia, crente não resolve problemas dando joelhada nos outros. Crente resolve problema botando o joelho no chão. Aleluia! Pastor Eliseu Rodrigues, ele diz que um crente de joelhos na presença de Deus, ele fica de pé diante dos demônios e os demônios caem. É isso que eles estão fazendo, eles estão procurando resolver da melhor maneira possível. E escute, meus irmãos, porque é um culto de ensino, mas Deus está falando conosco em áreas específicas da nossa vida. Ele está trabalhando conosco em coisas que talvez você veio aqui esta noite buscando esta resposta.
isso. O seu jeito de resolver é o pior. Entregue nas mãos de Deus. O jeito de Deus é melhor. Aleluia. O nosso jeito vai deixar pontas soltas. O nosso jeito vai deixar alguém chateado, mas do jeito de Deus, o que está fora do lugar, volta para o lugar. Mas para que as coisas se resolvam do jeito de Deus, a igreja precisa orar: Pai, faça a tua vontade. Glória a Deus. Eles vão para lá. E note, porque nós vamos estudar hoje uma das mais belas orações, curtas, rápidas e poderosas da igreja primitiva. Primeiro, a igreja ora reconhecendo a soberania de Deus. Olha o 24 de novo. Ouvindo isso, unânimes. Eu quero que os irmãos aprendam essa palavra. Se não aprender o grego, aprenda pelo menos o português. Unânimes. Uma só mente, um só propósito, uma só fé, um só objetivo, uma só língua, uma só maneira de pensar, uma só doutrina. Tudo isso é unânimes. Homotumadon em grego. E a expressão aí é juntos, mesmo propósito. E eu achei interessante isso, irmãos. Porque se não for com o mesmo propósito de oração, é melhor nem orar. Entenderam? Se a igreja se reúne para orar por um propósito e tem alguém que não concorda com o propósito, é bom não orar. Bom é quando a igreja se reúne num só propósito e todos têm em mente o mesmo propósito, porque a palavra de Deus nos diz no Salmo de número 133, que é bom que os irmãos vivam em união, um só propósito, porque é nesta união que Deus derrama, ordena, manda as suas bênçãos. Então é importante que haja esse espírito de unidade na espiritualidade. Quem me entende, diga amém. Primeiro, unânimes. Segundo, levantaram a voz. Note, irmãos, o verbo levantaram. Tem um negócio que desde quando eu cheguei na Igreja Batista que eu estou tentando mudar. Pastor Marcos, estou tentando mudar já faz tempo. Está melhorando, mas eu quero que mude muito mais. Do contexto de onde eu vim, não é só o dirigente que ora. O contexto de onde eu vim é o dirigente orando e a congregação também. Dentro das igrejas batistas, não é só aqui não, eu ando por muita igreja batista. O dirigente ora e a congregação fica calada, observando a oração do dirigente. O máximo que faz é amém, aleluia. A maioria das igrejas batistas. Aqui era pior, está melhorando mais. Note, aqui não tem um dirigente orando e os outros amém, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Não, levantaram a voz e disseram. Todos estão orando ao mesmo tempo. Porque a oração do líder não é mais importante do que a oração da congregação. Portanto, quando o líder se levantar para orar, a igreja tem que se levantar para orar junto com o líder. É o pastor orando do púlpito e a igreja orando das cadeiras. Enquanto eu estou aqui, Deus, abre as portas, manifesta o teu poder. A congregação tem que estar orando também. Sim, Senhor, faz milagres no meio do teu povo, para que se torne então aqui um coral belo de oração aos céus. E quando nós levantarmos a voz, que os céus recebam a oração da igreja e responda com poder. Então esse estilo é estranho a mim, irmãos. Eu venho de um contexto que o pregador tinha que dizer assim, ó, em nome de Jesus, amém, para poder a igreja parar. Porque se ele falasse baixo, ele dizia, em nome de Jesus, amém, e a igreja continuava. Aí acho que só o irmão Walter, só o irmão Paulo vai lembrar que nós viemos do mesmo contexto. Quando a igreja não parava, tinha um bichinho chamado campa. O irmão também conhece, né? E a igreja estava num tom tão alto que você foi, ó, bim, 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 bim.
Batia na campa, é um sininho, que era poder a igreja. Ah, terminou a oração. Sabe por quê, irmão? Porque quando você está aqui para cultuar, você não olha o outro cultuar, você cultua. Quando você está aqui para orar, você não olha o outro orando, você ora. Quando você está aqui para dar glória, você não olha o outro dando glória, você dá glória. O culto não depende do pregador, o culto depende de cada um de nós. Nós trazemos o culto, e o culto é individual e coletivo. Individual é o meu culto para Deus, coletivo é quando o meu culto se junta com o teu culto, e junto nós cultuamos a Deus. Aleluia. Um dia um irmão, não daqui da igreja, mas de outra denominação, tinha um pregador lá pregando, e ele chegou para mim e disse: irmão Marcos, o culto hoje foi ruim. Eu disse: problema seu. Ele assustou. Meu? Eu disse: sim, porque o culto é seu. Se foi ruim, pois você prestou um culto ruim a Deus. São coisas que a gente aprende no culto de ensino, tem que ser falado no dia de domingo também, né, irmãos? Porque a gente precisa vir para esse lugar aqui, irmãos, para cultuar. Nós não somos assistentes de culto, nós somos adoradores, e adorador vem para adorar. Aleluia. Sem precisar forçação de barra, sem precisar manipulação, diminuição de luz, fundo musical, tudo isso é forjação, tudo isso é invenção, é tentando preparar ambiente. Eu achei interessante uma frase que eu estava vendo hoje, um menino na internet, eu vou ocultar o nome, aí ele disse assim: olha, para que nós tenhamos um culto cheio da presença de Deus, nós temos que criar um ambiente de adoração. Aí olha a dica dele: primeiro, vamos pintar as paredes de preto. Segundo, vamos apagar todas as luzes. Quero dizer que eu não tenho nada contra as de parede preta, nem que apaga a luz. Só que isso não é ambiente espiritual. Porque parede preta, luz apagada, tem clube também, e não tem nada de espiritualidade lá. Aí ele disse: depois a gente coloca um som bem alto, com uma metaleira bem alta, e fica alguém ali induzindo: dá glória, diga aleluia. Não, irmãos, Jesus ensinou em João capítulo de número 4: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Parede preta, parede branca, vermelha, amarela, sem parede, no monte, no templo, na rua, na calçada, em casa, aonde houver um adorador que adora em espírito e em verdade, ali haverá verdadeira adoração. O ambiente espiritual não é externo, é interno, está dentro de nós. E nós como igreja temos que aprender isso, irmãos. Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: olha a oração dessa igreja, irmãos, juntos orando a Deus. Eles dizem, olha as palavras: tu, soberano Senhor. Esta é uma palavra muito pesada no grego, porque a palavra que aparece aí na verdade é a palavra Theos Despotes, que se eu fosse traduzir para a nossa língua portuguesa, literalmente seria Deus o déspota. E déspota é uma palavra que se usa de uma forma pejorativa. Fulano é um déspota, é um senhor que não aceita a opinião de ninguém, é rígido. Mas quando se usa a palavra aqui, déspota, do grego, para Deus, o sentido é exatamente esse: soberano. O que é um soberano, irmãos? Um soberano é aquele que manda e desmanda sem pedir opinião de ninguém. O soberano é aquele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. O soberano é aquele que tem o poder para matar e o poder para deixar vivo. Em outras palavras, relacionado a Deus,
o soberano é aquele que criou todas as coisas, estabeleceu as suas leis sobre todas as coisas, e todas as coisas seguem o curso da sua lei. Isso é um soberano. E nós encontramos isso, por exemplo, no livro de Jonas. Não abre agora não, é só para os irmãos entenderem, todo mundo conhece a história. Das criaturas de Deus, a única que ousa desobedecer-lhe temporariamente é Jonas. Curioso, né? Das criaturas de Deus, o único que decide lhe desobedecer temporariamente é justamente aquele que foi criado sua imagem e semelhança. Porque quando Jonas desobedece a Deus, no primeiro momento, capítulo 1 do seu livro, e ele pega o navio, o barco, e ele vai em outra direção, a Bíblia diz que Deus mandou um vento, e o vento obedeceu. Uma tempestade, e a tempestade obedeceu. O peixe, e o peixe obedeceu. Mandou Jonas, e Jonas desobedeceu. Mas como Deus é soberano, mesmo Jonas desobedecendo, Deus fez com que ele fizesse exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Porque Deus, escute irmãos, Deus só permite a gente ir na nossa rebeldia até quando Ele quiser. Quando Ele decidir dar o basta na nossa rebeldia, Ele põe um ponto final e nos coloca para recomeçar tudo de novo. Hoje tem muita gente rebelde contra Deus, mas é só até o momento que Ele permitir. O que não dizer de Saulo de Tarso, um dos homens mais terríveis, que resistiu o aguilhão do Espírito. Atos capítulo 9, Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa te é recalcitrares contra o aguilhão, que é justamente o espeto que é usado para amansar boi, um instrumento que fere. Rejeitou, endureceu, recalcitrou contra os aguilhões, até o dia que a Bíblia diz que Jesus o jogou no chão. Irmãos, na vida de um rebelde, sempre haverá o dia em que Jesus jogará ele no chão. Foi o que aconteceu com Saulo. E por favor, não diga que ele caiu de um cavalo, né? Porque não tem nada disso na Bíblia. Diz que ele caiu no chão, mas não diz de onde ele caiu. Tem gente aí que fala essas coisas, né? Como se fosse na Bíblia. E tem pregador que ainda rincha, imita cavalo, faz um monte de lorota, e não tem nada disso na Bíblia. Só diz que ele caiu, não diz de onde. Diz que ele caiu. E onde a Bíblia se cala, nós não deveríamos ter voz nem ouvidos. Mas veja, tu soberano Senhor, fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles estão sendo perseguidos por quem? Saduceus, fariseus, sinédrio, juízes da época, perseguidores. Qualquer um de nós, irmãos, se fôssemos fazer essas orações, nós chegaríamos diante de Deus e diríamos assim: Senhor, está doendo demais, estão nos perseguindo demais, olha o que esse sinédrio está fazendo com a gente, olha o que esses homens estão fazendo com a gente, Senhor. Nós não aguentamos mais, Senhor, pregar o Evangelho em meio a tantas perseguições. Nós queremos parar. Qualquer um de nós fazia essa oração. Por quê? Porque nós estamos numa cultura, irmãos, escute, que é a cultura do coitadinho. Todo mundo se sente coitadinho. E nós estamos sendo forjados nesta máquina de algodão doce, que está formando crentes docinhos, coitadinhos, que por qualquer coisa se abala. Eu não estou falando, obviamente, aqui de situações sérias. Eu estou falando de: o irmão não me deu a paz do Senhor no culto passado, estou ofendido. Ah, espera aí, meu irmão. Estão entendendo? Mas por que isso está acontecendo? Olhe a maioria dos louvores de hoje. Está chorando por quê? Ah, viu?
O louvor de hoje, não chore. Você é o príncipe. Não, aí estão criando crentes cristais, que quando cai, se quebra todinho. E esses louvores de hoje, eles não estão ensinando, irmãos, a maioria deles não estão ensinando o crente a ser crente. Olha a oração da igreja. Eles não foram dizer, estamos chorando, alivia-nos, diz que vai passar, diz que vai resolver. Não, não, não. Eles chegam lá no altar da oração e diz: diante de tudo que estamos passando, Tu és soberano, Senhor. Aleluia! Diante de tudo que estamos passando, o Senhor continua sentado num alto e sublime trono. Somos perseguidos, mas o Senhor não perdeu o controle de nada. E quem manda na nossa vida não é o sinédrio, é o Senhor. É a diferença, irmão. Por isso que tem os louvores antigos. Eu mando um monte para o irmão Walter, ele também manda um monte para mim. Tem um louvor bem antigo que diz: Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu Tu és. E como é que diz? Absoluto. Diga se isso não te alegra, irmão. Imagine você diante de uma crise, um louvor desse tocando lá no fundo, dizendo para você, mesmo na sua maior dor, Deus é soberano sobre o céu, sobre a terra, e Ele é absoluto. Não tem outro como Ele. Agora já está morrendo. Está chorando porque... Ai meu Deus, eu estou morrendo. Eu disse aqui e repito várias vezes: louvores também ensinam, para o bem ou para o mal, mas ensinam. O que eles estão fazendo aqui é orando aquilo que é revelado de Deus nas Escrituras. Eles estão correndo riscos de morte, irmãos, mas eles sabem que o dono da morte e da vida é Deus. Quem manda na morte, quem manda na vida é Deus. Veja, agora sim, Deuteronômio capítulo 32, eu gosto desse texto. Deuteronômio capítulo 32. Veja na sua Bíblia. Deuteronômio 32, 39. O que eles estão orando é isso aqui. Grife esse texto na sua Bíblia se não tiver grifado. Veja quem é o seu Deus. Deuteronômio 32, 39. Vejam agora que eu, sim, eu sou Ele. Essa versão é diferente, né? A expressão aí, vejam que eu sou, eu e nenhum outro mais. E que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Aleluia! Deus está falando para Moisés: Moisés, não tem ninguém igual a mim. Eu sou o que sou, e sou eu quem digo quem vai ficar vivo ou quem vai morrer. Eu tenho o controle da vida nas minhas mãos, e aqueles a quem eu prendo, ninguém consegue escapar de mim. Aleluia! Esse é o Deus das Escrituras. E assim que a igreja primitiva ora, em outras palavras, eles estão dizendo: quem manda é o Senhor, é Ele que é soberano. E isso é tão verdade, tão maravilhoso, irmãos, que quando Ezequias, ele foi ameaçado pelo rei Senaqueribe, e foi enviado cartas para ele, dizendo que Senaqueribe já havia invadido vários reinos, destruído vários impérios e humilhado vários deuses. Rabsaqué, por meio da carta, disse que Senaqueribe ia fazer a mesma coisa com Jerusalém e com o Deus de Israel. Em outras palavras, Senaqueribe afrontou Deus. Mas veja a atitude de Ezequias. Ele não escreveu outra carta revidando. É isso que eu acho lindo na Bíblia, irmãos. Vamos trazer para o contexto de hoje. Talvez se fosse eu e você, recebêssemos uma afronta via Instagram, WhatsApp,
A gente já estava se preparando para dar a resposta, não é? Vou mandar uma contra-resposta aqui que vai ficar sem ter o que dizer. Não. Quando Ezequias pegou a carta, abriu, leu, ele temeu, porque a ameaça era pesada. Sabe o que ele fez? O que todo crente deveria fazer em tempos de ameaça. Dobrou a carta, guardou, dobrou os joelhos e apresentou diante de Deus. Escute, quando você for afrontado, não revide. Fecha a mensagem. Se puder apagar, for no WhatsApp, apaga. Dobra o joelho e apresenta diante de Deus. Ora e deixa que Deus resolve. Aleluia. Veja, irmãos, Isaías. Quero que vocês olhem a atitude dele. Isaías, capítulo 37. Se não me escapa da mente, é isso mesmo. Isaías, capítulo 37. Veja. Eu não vou ler o contexto da carta, porque eu já contei para os irmãos e está no versículo 8 até o versículo 13. Mas eu quero ler a oração de Ezequias depois que recebeu a carta. Versículo 14, Isaías 37, 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu aonde? Aonde? Mesma atitude de Pedro e João. Percebeu? Do mesmo jeito que Pedro e João, imitando Ezequias, foram procurar os seus diante das ameaças, Ezequias, quando foi ameaçado, foi procurar a casa do Senhor. Crente resolve as coisas é aqui, irmão, de joelho na presença de Deus. Eu não vou para a igreja hoje não, que eu estou estressado. Não venha, o melhor lugar é aqui para tirar estresse. Eu não vou para a igreja hoje não, que minha cabeça está quente. Pois venha, que aqui é o lugar de esfriar a cabeça. Se ficar em casa, vendo o que não deve, entrando mais em outros mais assuntos, ou ir tentar passear em algum lugar bonito de Petrolina, que o que mais tem é lugar bonito, não vai esfriar a cabeça coisa nenhuma. Se esfria a cabeça é ouvindo a voz de papai do céu dizendo: faça assim, não diga assim, ande por aqui, eu vou resolver tudo do meu jeito e no meu tempo. Eu tenho que vir para cá. Mas vamos lá. Subiu à casa do Senhor. Eu acho bonito isso aqui, ó. Estendeu a carta diante do Senhor. Ele não mostrou a ninguém, irmão, nem ao profeta Isaías. Ele mostrou a Deus. Parece atitude de louco, né? Crente espiritual faz coisa meio doida, irmão. Que ele pega a carta, desdobra a carta e bota em cima do altar, como quem dizendo assim: lê aí, Deus. Olha o que disseram, ó, comigo. Vocês acreditam que eu já fiz isso? Uma vez eu recebi uma mensagem tão ofensiva, 11 horas da noite, de um desviado. Irmão, ele só não me chamou de santo. Tudo que ele disse comigo, nada era verdade, nada, graças a Deus. É tanto que depois veio me pedir perdão. Quando eu recebi a mensagem, aí sobe um fogo, né? Porque nós somos seres humanos. Aí eu disse: mas agora vai ouvir? Aí o Espírito Santo incomoda a sensível lá de casa, Ana, a graciosa, né? Aí ela veio lá e disse: ei, não responda nada. Quem está doente é ele, você não. Ei, meu irmão, pensa numa pancada. Ela é baixinha, mas quando dá dessas pancadas assim espiritual, dói, viu? Aí eu disse: é mesmo. Peguei a mensagem, primeiro bloqueei o cara, para ele não me esculhambar mais, irmão. Era meia-noite, quase. Abri o celular, o Instagram, botei a mensagem em cima na hora da oração e disse: olha aqui, Deus, o que esse desviado, infeliz, miserável disse comigo. Aí fui orar pela vida dele, orar para que Deus libertasse ele. E depois ficou tudo bem, ele veio pedir perdão, disse que estava sob efeito de álcool, enfim, de umas coisas lá. E por isso escreveu aquele tipo de coisa. É assim que a gente faz, irmão. Mas a vontade que dá é fazer de outra forma. Por isso que a gente aprendeu aqui que do nosso jeito não dá certo. É melhor do jeito de Deus. Mostra para ele e deixa ele resolver. 15, verso 15.
Depois que ele mostrou para Deus, e Ezequias fez o quê? Orou ao Senhor dizendo, olha a oração: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado. A palavra hebraica aí é Yahab, que o significado é habita, mora, se estabelece, se assenta. Eis que tu estás assentado, entronizado, acima dos querubins. Somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Aleluia. Em outras palavras, somente tu és rei. Lembra do contexto? Por isso que tem que ir devagarzinho. Lembra do contexto? Qual é o contexto? Senaqueribe, rei da Assíria, já havia destruído todos os reinos por onde ele havia entrado, humilhado todos os supostos deuses, e agora está afrontando Israel, afrontando Deus e afrontando o rei Ezequias. Quando o rei Ezequias vai orar, ele não diz Senaqueribe o rei. Percebeu? Ele diz, Senhor, só tu és o rei de todos os reinos. Sabe o que ele está dizendo? Não importa quem é o rei que está me afrontando, o meu rei está acima de todos os reinos da terra. Aleluia. O meu rei é o rei dos reis. Aí ele segue: Criador, tu fizestes os céus e a terra. 17, inclina ao Senhor os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Aí Ezequias é esperto, ele diz, eu quero que o Senhor entenda que a conversa não é comigo. Se fosse comigo estava tudo bem, mas ele está afrontando é o Senhor, não sou eu não. Ele disse que o Senhor não é Deus para resolver o problema, então eu estou só entregando. 18, ele reconhece a força do inimigo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses dele. Agora olha a oração sábia: porque não eram deuses. Ele só fez isso porque tudo que aquele povo confiava era obra de mãos humanas, não era um Deus de verdade, porque o único Deus de verdade é o Senhor, a quem eu estou orando. Aleluia. Aí ele diz, eles eram objetos de madeira, pedra, feitos por mãos humanas, por isso os destruíram. 20, agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que eu sou o rei Ezequias. Está assim? Não, porque não é para nós a glória. Sabe o que Ezequias está me ensinando e te ensinando aqui nesse texto, irmãos? As nossas batalhas, as nossas lutas, é uma oportunidade para o nome de Deus ser conhecido na terra. Aleluia. Porque ele diz claramente, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor e não há outro. Só tu és o Senhor. Primeiro, vamos dividir. Ele reconhece que o Senhor é rei de reis, habita acima dos querubins, é criador do céu e da terra, ouve as orações dos seus servos, está acima de todos os deuses. Aí só depois é que ele diz, livra-nos. Por que a gente já começa com livra-nos, irmão? Vocês já pararam para pensar nessa? Por que a gente já começa pedindo livramento? Escute, eu sei que está doendo, dói em mim também às vezes. Eu sei que a situação muitas vezes é conflitante, mas antes de você pedir alívio do fardo, antes de você pedir solução para o problema, exalte a majestade de Deus na sua oração. Diga para Ele o que você sabe que Ele é. Depois você apresenta a sua causa. Aleluia. Isso. E Deus fez o quê? Agora nós vamos lá para 2 Reis. Vamos ver que Deus respondeu, porque Deus ainda responde orações. Quem diz amém, meus irmãos? Veja como é que Deus faz. Segundo livro dos Reis, capítulo 19. É o mesmo texto, só que aqui tem um detalhe. Versículo de número 35.
E note os detalhes do texto que você está lendo. Não demorou. Não demorou. Depois daquela oração maravilhosa, o profeta Isaías vai até lá, conforta Ezequias. Isso está dos versículos 20 até o versículo de número 34. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Coisa boa é ter um profeta de Deus com quem você pode contar em dias difíceis. Amém, meus irmãos? Porque primeiro ele orou, mas depois ele foi falar com quem? Com Isaías. Vem aqui, Isaías, o negócio está feio. Sabe por quê? Porque a oração é uma responsabilidade de todos nós. Nós oramos, nós pedimos a Deus, mas chega um momento que a gente precisa de uma palavra de conforto. E que bom, irmãos, é quando você consegue achar na igreja profetas Isaías que tem palavra de Deus, de conforto, para aliviar o seu coração. Glória a Deus. É o que acontece aqui. Depois que ele ora, depois que ele é confortado, veja o 35. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor, perceba que na Bíblia em língua portuguesa está, na maioria das traduções, todo em letra maiúscula. A gente chama isso de cristofania em teologia, uma aparição do Cristo pré-encarnado em uma forma angelical. Os irmãos sabem que Cristo só aparece encarnado como homem no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento ele apareceu várias vezes em uma forma de anjo. Ele não era um anjo, como afirma a Adventista do Sétimo Dia, ele se manifestou na forma de um anjo, o anjo do Senhor, para que as pessoas conhecessem já lampejos, luzes da doutrina da Trindade desde o Antigo Testamento. Quem me entende, diga amém. Eu estou só lembrando, nós estudamos muito isso aqui, não é? O anjo do Senhor, o próprio Cristo em uma forma angelical, saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos os cadáveres. No meio dessa história de Ezequias tem uma frase que eu não vou ler para a gente ganhar tempo, que eu gosto. Quando o povo ficou aflito, Ezequias disse assim ao povo para acalmar o coração, porque todo bom líder, ele tem que ter uma palavra de calma, de paz, para a turba aflita. E Ezequias diz para aquele povo uma palavra maravilhosa. Ele diz assim: não tema as palavras do rei Senaqueribe. Com ele está o braço de carne, conosco está o Senhor dos exércitos. Ele vai lutar as nossas guerras. É o que está acontecendo aqui, irmãos. Um anjo vem, eles não fizeram nada, eles não pegaram nenhuma espada, eles não pegaram nenhum porrete, eles não pegaram nenhum escudo, nenhuma arma, eles foram dormir. Escute, Ezequias recebeu a carta, foi afrontado, orou, chamou o profeta confortou, ele foi dormir, e no outro dia, Deus resolveu tudo durante a noite. Entendeu? Já imaginou se isso acontece conosco hoje? Se a gente, com algumas lutas e problemas que temos, a gente está aqui sendo confortado pela palavra, vai chegar em casa, vai orar mais um pouco, e de repente amanhã de manhã, quando você acordar, você tiver a notícia do céu dizendo: pronto, está tudo resolvido. Deus pode fazer isso, irmãos. Quem crê, diga amém. Porque é o que acontece aqui. E Senaqueribe, 36. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou acampamento, foi embora. Ficou. 37. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat. Esar-Hadon, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Tem um detalhe aqui que poucos prestam atenção. Quando Ezequias, afrontado, foi à casa do Senhor orar, ele recebeu resposta e livramento. Sim ou não? Mas quando Senaqueribe foi para o templo do seu Deus, Nisroque, adorar o seu Deus, ele não teve nem resposta, nem livramento.
Ele morreu no templo do seu Deus. Sabe o que é que esse texto nos ensina, irmãos? Que só há livramento diante do Deus verdadeiro. Talvez os irmãos, nenhum dos irmãos aqui tem esse problema, mas você sabia que tem pessoas que estão na igreja há muito tempo. Graças a Deus aqui não tem. Mas sabia que tem pessoas que estão na igreja evangélica há muito tempo e quando o negócio fica sério, eles procuram espíritas, macumbeiros, cartomantes. Sabiam que tem desses? Mas esse texto está nos ensinando que esses lugares não têm resposta e nem tem livramento. Mas aqui tem resposta e tem livramento de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus de Ezequias. Aleluia. É assim que se resolve. Volta lá para Atos. E eu hoje não saio nem do 24. Saio não, nem do versículo 24. Escute. Verso 24. Tu, soberano Senhor, fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, tu, ó Senhor, é o Criador de todas as coisas, inclusive desses homens que estão nos perseguindo. E se tu és o Criador de todas as coisas, tu também és o dono de tudo. Ou seja, os apóstolos estão orando e na oração eles estão descansando no melhor lugar que tem para descansar. Onde? Nas asas da soberania de Deus. Irmãos, nós vamos concluir agora. Eu que chamo aqui o irmão Anderson para vir para cá, para ele louvar. Mas nós vamos concluir agora. E eu quero dizer isso aqui aos irmãos. O que Deus nos mostrou neste versículo hoje foi que diante de tudo que nos sobrevém, nós precisamos reconhecer que Deus é soberano. Nós precisamos reconhecer que Ele é o Criador de todas as coisas. Nós precisamos reconhecer que Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo é dEle. E nós só temos uma coisa a fazer. Depois que eu apresentei tudo a Ele em oração, só me resta descansar debaixo da sua soberania. Ele é o Deus do livramento. Amém.